Quero meditar com vocês nesse texto maravilhoso que o Senhor colocou no meu coração. Livro de Atos, capítulo de número 10, verso 1. No meio da palavra você pode dar um glória a Deus, você pode levantar suas mãos, você pode cultuar também, importante, por isso nós estamos aqui. Mas eu gostaria que você prestasse bem atenção e fizesse parte deste culto junto comigo. Tudo certo? O Mateus também vai contar bênção semana que vem, recebeu bênçãos aí. O povo está recebendo bênção. Aí Deus, lembra de mim também, hein? Lembra de mim, Senhor. Amém? Atos capítulo 10, versículo de número 1 diz assim: quem encontrou diga amém. Amém. Havia um certo homem de Cesareia chamado Cornélio, um oficial do exército romano do regimento chamado italiano. Ele era um homem devoto, um homem temente a Deus, bem como toda a sua casa. Ele contribuía de forma generosa para ajudar os judeus e orava com regularidade. Certa tarde, por volta das 3 horas, ele viu nitidamente em uma visão um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Cornélio então olhou para o anjo atemorizado. Que isso, Senhor? Então o anjo respondeu: suas orações e seus atos de caridade, atos de generosidade, chegaram à presença de Deus, de modo, irmãos, olha isso aqui, de modo que Ele o tem em mente. Quero só ler esse trecho, que o Luiz usou muito tempo aqui, o meu. Avivamento, irmãos, é uma coisa que hoje em dia está muito atrelado a grito, a choro, a língua estranha. Porque a turma, quando não estuda a Bíblia, às vezes não compreende o que é Pentecoste, o que é manifestação do Espírito Santo, o que é dom de línguas. E a ideia é que tudo é avivamento. Teve fogo na igreja, é avivamento. Teve língua estranha na igreja, é avivamento. E a turma fica atrás de um avivamento que me parece que esse avivamento nunca chega. Entra ano, sai ano, eu quero ser avivado, eu quero ser avivado, eu quero ser avivado. Senhor, aviva, aviva, aviva. E me parece que esse avivamento nunca chega. Mas não porque o Senhor não nos aviva, é porque o entendimento sobre avivamento é deturpado. Tenho nada contra a igreja pentecostal, eu acho que eu sou um presbí batista costal. Já disse aqui na igreja. Eu acho que eu tenho uma linha presbiteriana, com uma ideia batista, mas crendo no poder do Espírito Santo. Mas o fato é que o avivamento precisa sair do nosso coração e alcançar a nossa casa. Billy Graham dizia que avivamento não é, escute isso, não é descer a rua tocando tambores, fazendo barulho, tocando buzinas, mas avivamento é subir a ladeira da cruz de Cristo. Porque embora aqui na nossa igreja a gente tente ter um ambiente leve, viver um evangelho leve, apesar de ser um evangelho que requer renúncias, avivamento não é barulho, irmãos. Avivamento é transformação de vida. Avivamento não é Pentecoste, até porque Pentecoste também não é língua estranha, não é barulho. Pentecoste é uma vida de caráter transformado por Ele, que gera na comunidade, no trabalho, na vida, frutos de transformação. Eu particularmente não acredito num culto que você vem no domingo, se alegra, ri, abraça, tem comunhão, chora, se arrepia, mas na segunda-feira continua vivendo a mesma vida miserável, no seu coração, na sua mente. Segunda-feira é o dia que nós temos que pegar aquilo que nós aprendemos e colocar em prática. Porque no domingo é fácil, todo mundo bonito. Olha que povo bonito, irmão. O povo vibrante é diferente. Obrigado pelo seu aleluia, Luiz. Obrigado. O povo vibrante é diferente, o sorriso é diferente. Olha o sorriso, dá um sorriso. Ó o Cauã, o sorriso do Cauã. Sorriso lindo. É diferente. Mas o que transforma a nossa vida não é o domingo à noite, é a segunda pela manhã.
É quando você vai para o trabalho, é quando você se encontra no trânsito, dando dedo, xingando, falando palavrão. É quando no comércio você vai fazer uma negociação e poderia ter feito algo de benefício ilícito, mas decide, por caráter e avivamento do coração, fazer o que é correto. Isso é avivamento. É quando alguém te dá bom dia e você educadamente responde bom dia, com alegria, com um sorriso. É isso que é avivamento. Avivamento é quando você chega na sua casa com o coração incendiado, chorando pela palavra que você recebe na igreja e fica ali: eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso enforcar o meu eu, enterrar o meu orgulho, porque eu preciso me parecer com Cristo. Isso é avivamento. E na quarta-feira eu falei sobre o avivamento no caminho do nosso coração, um coração em chamas, onde eu baseei a mensagem em Lucas 24:32, sobre os discípulos caminhando de Jerusalém a Emaús. Eu só vou dar uma síntese para você, porque ali nós aprendemos que uma verdade é essencial: o avivamento começa pelo nosso coração. O avivamento é um verbo dentro do texto lá de Lucas 24:32, é usado para queimar, estar em chamas, arder. Por quê? Porque o texto de Lucas 24:32 que nós lemos na quarta-feira diz: porventura não ardia em nosso coração quando ele nos falava pelo caminho as escrituras? Então a ideia de avivamento que nós temos, e desmistifiquei com os irmãos na quarta, não é pulo, embora faça parte em algum momento. Não é grito, embora faça parte em algum momento. Não é língua estranha, embora faça parte em algum momento, mas não é o todo. Avivamento é você estar no caminho e entender que no caminho ele te encontrou. Não, você não pegou. Avivamento é entender que eu e você estávamos perdidos, sem saber para onde íamos, sem esperança daquilo que nós críamos, mas no meio do caminho ele para do seu lado, abre as escrituras e vai lhe falar uma palavra de esperança. Isso é avivamento. E aí nós decorremos sobre o caminho de Emaús, e os discípulos de Emaús perceberam algo que estava acontecendo dentro deles, enquanto Cristo abria as escrituras. Que avivamento, irmãos? Nós aprendemos na quarta que o avivamento começa por onde? Pela palavra. É pelas escrituras. Jesus encontrou com eles no caminho, e ao abrir as escrituras e ao falar sobre as escrituras, eles foram preenchidos no seu coração, a ponto de pedir para que Jesus entrasse com ele na aldeia, ficasse com eles ali naquela aldeia, porque já era tarde. E quando ele partiu o pão, eles entenderam quem era que estava com eles no caminho. Talvez no seu caminho você ainda não entendeu quem está com você, mas fica tranquilo, que se você abrir a palavra de Deus, Ele vai te acompanhar por onde você estiver. E aí isso revela um princípio fundamental e espiritual, porque o avivamento começa quando a palavra reacende o nosso coração, irmãos. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí eu quero trazer um primeiro parênteses e um questionamento à igreja: quem é que nós estamos ouvindo? Quem é que o seu coração está ouvindo? Quem é que a sua família está ouvindo? Romanos 10:17 é muito claro: a fé vem pelo ouvir. Ai pastor, eu ando muito sem fé. Quando alguém me procura dizendo eu ando muito sem fé, eu já sei, não está lendo a Bíblia. Porque me parece que o cristão da modernidade, o cristão contemporâneo, pastora Célia, num passe de mágica tudo vai se resolver. Eu estou passando luta, peleja, e num abracadabra as coisas vão. Não, não é assim que funciona. A fé vem pelo ouvir. A gente ouve música, irmão, Zezé de Camargo e Luciano. A gente não, alguns irmãos. Alguns irmãos escutam a Adele, tem nada contra. Depois chega aqui: pastor, eu estou tão deprimida, estou tão deprimido, eu estou na bad. Claro, você está ouvindo a Adele o dia inteiro. Pastor, eu estou ouvindo Coldplay. Lógico, vai te enfiar onde? Num poço. Por quê? Porque o nosso coração vibra com aquilo que a gente manifesta. Ah, não concordo, o problema é seu. É Bíblia, ciência e a verdade. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que é. Nós somos vibracionais. Aquilo que você ouve, aquilo que você se alimenta, é o que vai tomar conta do seu coração.
Acabou. A boca fala o que o coração está cheio. Quem é que está nutrindo o seu coração, irmão? Amiga, eu estou tão triste hoje. Mas não sai do Alba Adele 21. Não sai de lá. Aí você quer que num passe de mágica, plim, 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 aí chega na igreja, ai Senhor, eu preciso tanto da sua presença. Passou a semana todinha ouvindo besteira. Aí no domingo o milagre tem que acontecer. Não, irmãos. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, o quê? A palavra de Deus. Não estou falando nada contra a Adele, nada contra Coldplay, Wesley Safadão. Você imaginar aí, irmão, pode ouvir o que você quiser. Eu só estou dizendo que às vezes o seu coração está cheio de algo que não é a palavra de Deus. Mas quando eu e você começar a encher o nosso coração da palavra de Deus, da palavra de Deus, da palavra de Deus, amanhã, é só para quem crê, amanhã segunda-feira você vai levantar, olhar no espelho e falar assim: a vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é sua. Você vai olhar para você no espelho e vai dizer assim: você é amada por Deus, você é amado pelo Senhor. Hoje o dia vai ser uma bênção, hoje a sua família vai crescer, sua família vai... É só você começar a colocar em o que você ouve. Contudo, a Escritura nos mostra que Deus nunca quis que o fogo permanecesse apenas no interior do nosso coração, mas que o nosso coração fosse incendiado. E quando o coração for incendiado, também pudermos alcançar quem está à nossa volta. Eu não sei se você já teve essa experiência de conversar com alguém que só sabe reclamar. Quem aqui já teve essa experiência de conversar só com alguém que sabe, só reclama de tudo? Não, levanta a mão. Você está com falta de coragem? Levanta a mão. Prazer, você mesmo. Conhece alguém que só reclama de tudo? Vou usar um exemplo agora que vai ficar muito evidente na nossa sociedade, sem polarizar, mas só para você entender uma coisa. Não vou usar esse termo não, senão vai dar ruim. Não vou falar não. Vou até tomar água. Irmãos, eu não vivo pelo que eu, mas eu vivo pelo que eu. Por que você está vendo? Pastor, mas esse governo que está aí é uma desgraça. Porque tem que ser fulano. Não, irmãos, na minha vida, na sua vida, quem deve habitar no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, é o Senhor. O nosso coração precisa transbordar. Por isso o movimento do avivamento, ele é progressivo, não é progressista, ele é progressivo. Deus acende primeiro o coração, depois Deus visita a casa e então alcança as pessoas que estão nela. Nunca numa ordem inversa. E a progressão aparece claramente na história que eu li com você. Não fecha a Bíblia não, senão pensa que você não quer estudar a Bíblia hoje, irmão. Atos capítulo 10, versículo de número 1 diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Só que veja, irmãos, este homem que se chama Cornélio, ele não é um qualquer. Este homem que se chama Cornélio, para você entender, que antes desse período o evangelho estava estritamente restrito ao ambiente judaico religioso. Quem tinha a ideia da palavra eram os judeus. O texto de Atos 2 nos apresenta um cara que não está intrínseco, ele não está enxertado nesse ambiente judaico. Por quê? Porque os acontecimentos principais tinham um único direcionamento: os judeus. Tinham um único direcionamento, os prosélitos. Tinham um único direcionamento: pessoas ligadas à sinagoga. Cornélio não é um cara ligado à igreja. Esse tal de Cornélio não é um cara ligado aos judeus. Esse tal de Cornélio não é um cara que ele era bem visto pela igreja, pelos sacerdotes. Por quê, pastor? Porque ele era um cara romano, ele era um cara gentil, ele era um oficial. E na estrutura do Império Romano, ele era um dos caras que pegava pesado com os judeus. Só que o texto vai na contramão daquilo que as pessoas estão vendo. Vou repetir: o texto vai na contramão daquilo que as pessoas estão vendo. O texto vai na contramão daquilo que as pessoas estão vendo.
O texto vai na contramão daquilo que as pessoas estão vendo. As coisas na sua vida vão andar na contramão do mundo, mas vão andar na direção de Deus, apesar daquilo que as pessoas estão vendo. Ah, mas o fulano, a fulana não tem nome pesado, não tem problema. Ah, mas o fulano não tem dinheiro, não tem problema. Ah, mas não tem sobrenome pesado, não tem problema. O meu Deus e o seu Deus, Ele anda justamente na contramão daquilo que a sociedade quer. Ele pega quem não é e se faz sentar entre os príncipes para mostrar que o pequeno na presença dele também é grande. Deus não anda com a manada. Deus não anda vamos lá, é moda. Deus não anda com a moda. Mesmo assim, humanamente falando, ele estaria fora do círculo religioso de Israel. E aí, irmãos, é o que esse texto me mostra e o que eu amo sobre avivamento. Porque avivamento a gente espera de uma coisa, e Deus vem na contramão dele nos mostrando outra. Esse texto nos mostra que, mesmo humanamente falando, Cornélio estava fora do sistema religioso. Mesmo assim, o texto descreve ele de uma forma impressionante no verso 2. Ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Oh, aleluias. O cara que não está dentro da igreja, um cara que, não está dentro da igreja não está dentro do sistema religioso que a igreja impõe. Um cara que está fora do sistema religioso, ele é piedoso e temente a Deus com toda a sua família. Com toda a sua família. Com toda a sua família. A graça de Deus vai alcançar você e toda a sua família. Eu vou repetir para você levantar a mão, que você é vibrante. Deus vai pegar você, vai pegar a sua família e vai derramar sobre você uma graça poderosa. Irmãos, o texto e aí usa uma expressão muito interessante em grego, que é uma ideia de designação sobre quem ele era. Geralmente a gente usa adjetivos, a gente faz adjetivos para determinar quem é uma pessoa. Deus vai na contramão dos adjetivos humanos, porque Deus vai na essência. Quando a Bíblia diz piedoso e temente, esse temente em grego na verdade ele respeita o Deus de Israel. Ele busca viver moralmente diante de Deus. E porque usa, e porque respeita, e porque busca, os seus olhos e o seu coração, tanto como a sua casa, estavam abertas à presença de Deus. Essa expressão, irmãos, nos dá uma conotação. Me permita um pouco mais alongar essa introdução, porque Cornélio não era apenas um religioso. Ele era alguém que naturalmente era esquecido, e só não era esquecido pela sua função que ocupava dentro do cargo eclesiástico, por assim dizer, do Império Romano. Muito parecido com a gente às vezes. Se alguém não tiver alguma coisa para nos oferecer, a gente não anda junto, a gente não dá crédito. Talvez isso tenha acontecido com você. Por você não ser rico, famoso, hoje em dia influencer. Quantos seguidores você tem? Tem 1000? Ah, não quero não andar com você não. Ah, porque o que me mostra esse texto é que Cornélio não era apenas um religioso, mas ele era um homem cuja fé influenciava toda a sua casa. Disse e repito de novo aqui: mais do que influenciar vocês, mais do que influenciar uma igreja, eu preciso como pastor influenciar a minha família. Mais do que dizer assim: pastor Ederson é uma bênção na minha vida, eu quero ouvir da minha filha: meu pai é uma bênção. Mais do que ouvir de um amigo: olha, ele é gente boa, eu quero ouvir do meu filho: o meu pai é gente boa, o meu pai ele ora, o meu pai ele é um homem temente a Deus. Sucesso para mim, irmãos, não é ter uma igreja com 300, 500, 1000 membros, 2.000 membros, 3.000 membros. Sucesso para mim é eu chegar em casa depois do culto e o brilho da minha filha, o olho da minha filha brilhar e falar assim: Deus falou comigo, pai, através dessa palavra. Isso para mim é sucesso. E o ambiente espiritual do avivamento está intrínseco, irmãos, a 3 práticas espirituais claras na vida de Cornélio. Primeiro, oração. Diga comigo, oração. Irmãos, ele orava continuamente a Deus. E o avivamento bíblico serve e nasce numa atmosfera de oração. Eu vou falar isso aqui insistentemente, irmãos. Quando eu vou dormir, eu oro pelos meus filhos. Quando eu levanto, eu oro pela minha casa. E lá em casa de vez em quando é uma guerra, igual lá do Rudney, fica procurando os demônios. Sai daí, demônio. Não, irmãos,
Na minha casa eu sou autoridade. O diabo não tem poder. Por quê? Porque eu sou bonzinho, porque eu tenho teologia? Não. O diabo não respeita certificado, ele respeita joelho diante de Deus. Matthew Henry comenta sobre esse texto dizendo o seguinte: onde há oração constante, Deus frequentemente prepara grandes visitas da sua graça. Onde há oração constante, Deus frequentemente prepara visitas. Quer receber a visita de Deus na sua vida? Começa orando na sua casa. Quer receber a visita de Deus? Começa orando no trajeto do seu trabalho. Quer receber a visita de Deus? Comece orando dentro do carro, comece orando dentro do ônibus, comece orando no seu trabalho. Ah, pastor, você não sabe o demônio que está lá no meu trabalho, aquele gerente infeliz, irmão. Chega lá orando e você vai ver que os demônios que lá estão, eles são obrigados a sair porque eles não resistem à voz daquele que ora. Eu vou repetir, irmão. Ah, pastor, mas você não sabe que lá no meu ambiente de trabalho tem bem-combeiro, tem macumbeiro. Não tem problema. Lá no teu trabalho, se você for a pessoa de Deus de oração, quando você pisar naquele lugar, a presença de Deus vai pisar junto com você. É isso que é o avivamento. Segunda coisa que eu vejo na vida de Cornélio: generosidade. O texto diz: e ele agia com generosidade. Se é avarento? Não vou nem entrar nessa questão, deixa para lá. Terceira coisa, ele influenciava a família dele de forma espiritual. O texto diz, temente a Deus com toda a sua casa. Isso aqui indica não uma espiritualidade isolada, mas uma espiritualidade que afetava a família, o ambiente e a rotina. A família, o ambiente e a rotina. Irmão, minha pergunta aqui para você é o seguinte: quem influencia a sua casa, meu irmão? Quem influencia a sua família? Quem influencia seu casamento? Quem influencia suas relações pessoais? O vizinho? Mulher, separa desse cara. Falou aquela que está no quarto casamento. Aí você está ouvindo alguém que não ouve a Deus. Chega aqui na igreja: pastor, porque a minha vizinha falou que eu tenho que deixar esse miserável. Aprenda uma coisa: uma situação sempre tem pelo menos 3 lados. O lado de quem está contando, o lado de quem não falou ainda e o lado da verdade. Quando chega aqui: pastor, porque meu marido não presta, meu marido não sei o quê, eu falo assim: geralmente quem não presta é quem está falando que o outro não presta. Porque uma história sempre tem 3 lados. Aí a pessoa, ao invés de lutar para restaurar o casamento dela, está dando ouvido a quem? Ao vizinho, que não é crente, que não tem temor do Senhor, que não ora, que não jejua, que não lê a palavra de Deus. Não, mulher, o horóscopo, você é de quê? Você é de touro? Quem é de touro aqui? Levante a mão. Quem é de novembro aqui? Faz aniversário de novembro. Levante a mão, os de novembro, os de novembro. Hã? Os de novembro. Quem é de virgem aqui? De virgem, levanta a mão. Vocês são crentes mesmo, irmão. Aí vai no ônibus, não sei agora, né, que eu parei de andar de ônibus tem um tempo, mas tô lá indo trabalhar, aí o cara da Gazeta: você que é de virgem, touro, você de touro, hoje a sua cor é o azul. Aí você fala assim: meu Deus, eu tô de preto, e agora? Aí o dia hoje vai ser... Irmão, quem é que influencia a tua vida? Quem é que influencia teu coração? O vizinho? A internet? A Virgínia? Irmão, é impressionante como essa menina tem influenciado uma geração. Impressionante como esses influencers têm influenciado seu casamento, têm influenciado a sua vida doméstica, a moda. O cara colocou um abacaxi na cabeça, foi para São Paulo Fashion Week, Paris Fashion Week, aí chega aqui com uma abóbora na cabeça. Não, pastor, é moda. Sobe lá em cima que eu vou orar por você, por libertação. Ninguém te falou que você é feio? Não, irmãos, quem é que está influenciando o seu coração? O mundo, a Adele, o Coldplay, o Wesley Safadão. O movimento de Deus começa incendiando o coração com a palavra. Não sei, irmão, se tem outro método, não sei se tem mandinga gospel, não sei se tem campanha gospel para Deus descer no meio do povo. Eu só conheço uma: a leitura da palavra. Lê o horóscopo, mas não lê a palavra de Deus. Aliás, alguns irmãos até lê Salmo 91 pela manhã, está lá aberto. Aquele que habita no esconderijo de Altíssimo, já sou no potente descansará ao direito, Senhor, ele, meu Deus, né? Decorou.
Ai, pastor, agora essa guerra, Estados Unidos, meu Deus, o Irã vai chegar aqui. E eu vi uns memes, irmão, do exército brasileiro. Falei, Senhor da glória, e a gente ainda vai lutar do lado errado. Aí o povo recebeu uma mensagem essa semana: pastor, e se a guerra explodir no Brasil? Eu falei, irmão, eu estou em guerra desde quando eu nasci. Não sei você, mas eu tô na guerra todo dia. Não sei os irmãos, mas eu saio de uma luta, entro em outra. Eu saio de uma, entro em 10. Eu falo assim, o senhor está me confundindo com quem? Com Jiraya, com Hulk, com Vingador, com quem? Porque, Senhor, vai de leve, uma de cada dia, já está bom. Aí o medo, irmãos, e a influência do mundo vai deixando o nosso coração mais fraco, e como por consequência a nossa família à mercê do diabo. Deixa eu falar para os homens aqui, um homem que não se posiciona como homem de Deus dentro de casa, ele é um frango, ele é um banana. O homem precisa ser Deixa eu tomar água, pastor, calma. O homem precisa se posicionar. Essa casa é minha. Aqui quem influencia é a palavra de Deus. A Duda, quando começou a crescer, aí falava assim, todo dia em casa a gente faz culto. Aí ela falava assim, não pai, hoje estou cansado. Vai cansada mesmo. Não, daqui a pouco eu levanto. Vai levantar agora. Está na minha casa? Tá, então quem manda ainda sou eu. Agora um monte de pai, e pastor, não, é porque ele ainda é criança. Aí não leu Bíblia. Ensina o teu filho quando criança, para que quando ele crescer, não se desvie do... Não, toma aqui o Roblox. Não, toma aqui não sei o que. Para você se ver livre do seu filho, você dá a ele o que? Tecnologia. Que avivamento vai acontecer na sua casa, irmão? Nenhum. Atos 10:5, inclusive, manda chamar Pedro. Olha que interessante o movimento de Deus, irmãos. Pedro está num outro lugar, diferente de Cornélio, e Deus então prepara Pedro para se encontrar com Cornélio numa visão que Deus dá a Cornélio, e diferentemente em outro lugar também dá a Pedro. Pedro está num ponto B, Cornélio está num ponto A. Deus dá uma visão a Cornélio de que Pedro viria até ele, e em contrapartida Deus fala com Pedro que chegariam os soldados, os oficiais de Cornélio, para conversar com ele e levá-lo até Cornélio. Irmão, o Deus do avivamento, enquanto você está aqui orando, adorando, clamando e recebendo, Deus está ministrando no seu coração, sim ou não? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus ou não glória a Deus? Deus está ministrando no seu coração aqui, Deus está enchendo o seu coração da palavra dele, sim ou não? Deus já está resolvendo teus problemas amanhã, porque Ele também está ministrando no coração lá. Você não entendeu? Eu já tinha levantado as duas mãos. O Senhor está ministrando na sua vida hoje, e também está ministrando na vida daqueles que podem resolver aquilo que você precisa para esta semana. Deus, Ele é um Deus que faz grandes coisas. Olha só, Deus trabalha em dois lugares ao mesmo tempo, no coração de Cornélio e no coração de Pedro. Você está aqui, irmão, Deus está trabalhando em seu favor. Não, você não está crente não, você não está crente não. Você está aqui num domingo, 6:50 da noite, ouvindo um doido falar para você que Deus, Ele está ministrando ao seu coração aqui, e que os seus problemas também estão sendo resolvidos do outro lado da cidade. Esse é o Deus que eu sirvo. Fala para quem está do seu lado, você não crê não? Fala para ele, eu creio por você. Fala mais forte, eu creio por você. Fala assim, porque o meu coração... Fala para ele, porque o meu coração está cheio da presença de Deus, e aquilo que recair sobre a minha vida, fala, aquilo que recair sobre a minha vida vai te alcançar também, meu irmão, para a glória de Deus. Um detalhe importante, e o pastor falou que eu posso pregar até meia-noite hoje. O povo está dizendo amém. Um detalhe importante desse texto, quando Pedro chega, eu já estou pulando por cada hora, mas quando Pedro chega, a turma foi buscar Pedro, sim ou não? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, a casa não estava vazia. Deus dá uma visão a Cornélio, dá uma visão a Pedro. Os soldados, os oficiais foram chamar Pedro, pegam Pedro, e no outro dia levam Pedro à casa de Cornélio. Quando Pedro chega, a casa não está vazia.
a casa está cheia. E aqui eu acho lindo, porque Cornélio, oficial romano, não era judeu, um excluído da sinagoga, evangelista. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, a casa está? Sua casa, depois dessa noite, sua casa, depois dessa noite, vai encher, não só de pessoas que vão te ajudar, mas vai encher da presença do Espírito Santo de Deus. Só que isso também nos traz uma responsabilidade. Quem é que você está colocando aí na sua casa, irmão? Hã? Quem é que está colocando dentro do seu lar? Ai, pastor, eu fui traído. Claro, você botou para se assentar à mesa com você quem não deveria. Fala para quem da sala, Deus está falando, né, irmão? Só estou vendo assim aqui, ó. Não, pastor, mas é gente boa. Nem toda gente boa tem que se sentar à mesa com você. Não, mas é legal ele. Mas nem toda gente legal tem que se sentar com você. Mas é a minha amígdala. Amígdala ou Satanás. Não fala outra coisa. Não, irmão. Na sua mesa se senta pessoas de Deus, para abençoar e transbordar a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu vou repetir, irmãos. Pedro volta, e quando Pedro vem visitar a casa, o texto revela algo essencial para a nossa mensagem de hoje. Versículo 24: Cornélio os esperava, tendo reunido seus amigos e parentes mais íntimos. A palavra reunido aqui em grego originalmente é sugikalel, que significa convocou, chamou para perto, reuniu intencionalmente. Irmão, quem é que você está convocando para suas guerras? Pastor, isso importa mais do que a própria guerra. Quem luta nas trincheiras com você, já dizia aquela frase famosa de Matthew Montgomery, quem luta as suas guerras com você é mais importante do que a própria guerra. Não abra o seu coração. Provérbios 4:23 diz o quê? Guarda o teu, porque dele depende toda a sua. Aí você pega seu coração e sai para... Não, irmãos, aqui ó, o texto: Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Ele convocou, não foi todo mundo não. Ele não convocou os vizinhos endemoniados, ele não convocou a moda, ele não convocou a internet. Ele convocou aqueles que estavam ligados junto com ele na mesma visão, dentro do propósito. Isso revela algo profundamente importante, irmãos. Cornélio não esperou Pedro sozinho. Ele fez de forma intencional que outras pessoas fossem à casa dele. Para quê? Para fofocar? Não, para se encher da presença de Deus pela leitura da palavra. Vou falar um negócio aqui, mas não fica bravo comigo não. Posso falar? Quem vai ficar triste comigo, diga amém. Não fica não. Você falou amém que eu vi. Foi sincera, mas não fique não. Posso falar um negócio para você? Cornélio transformou sua casa em um lugar de encontro com Deus. Sua casa é um lugar de encontro com Deus? Ou um lugar de fofoca? Sua casa é um lugar de encontro com Deus ou de briga? Sua casa é um lugar de encontro com Deus ou de intriga? Sua casa é um lugar de encontro com Deus, de paz ou de guerra? Sua casa, seu lar, é um lugar onde você reúne as pessoas para glorificar a Deus ou falar palavrão, gritaria e contar pecado um do outro? Pastor, a palavra não é sobre avivamento, mas a casa encheu. Se você não der glória a Deus, eu vou aí. A casa não encheu de fofoca, a casa não encheu de briga, a casa não encheu de intriga, a casa encheu do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir: a casa se encheu do Espírito Santo de Deus. A casa não se encheu de fofoca, a casa não se encheu de briga, a casa não se encheu de gritaria, de pecado, de palavrão, não. A casa se encheu porque Cornélio entendeu que muito mais importante do que a minha carnalidade é o meu espírito ligado em Deus. Quando Deus começa a agir em nossa vida, meus irmãos, a resposta natural é se encher de Deus. Avivamento não é algo que guardamos. Você estará na padaria, no mercado, no banco, no trabalho, no trânsito, na rua, na casa dos parentes, na igreja, servindo no kids, servindo na comunidade,
comunicação, servindo no Conecta, o avivamento do Espírito Santo de Deus pela palavra vai te encontrar, vai transformar, vai te deixar mais alegre, mais leve. Você vai chegar triste e vai sair alegre, vai sair feliz. Por quê? Porque todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Você não vem na igreja, irmão, para dizer que você é crente. Você vem na igreja para se encher. Tem um irmão aqui na igreja que ele fala assim: pastor, eu durmo ouvindo pregação, eu acordo ouvindo pregação. Aí a filhinha dele falou assim, essa semana, a esposa e a filha se juntaram, acordaram de madrugada. Ele estava lá assistindo pregação, meio que dorme, meio que levanta, meio que dorme. Diz: liga esse negócio, menino. Não, preciso de Deus, preciso de dormindo, preciso de Deus, preciso de Deus, preciso de Deus, preciso de Deus. Você está disposto a fazer isso, irmão? Você está disposto a renunciar para que o seu coração esteja cheio da presença de Deus e não de futilidades? Eu fico vendo esses pastores na internet ostentando, irmão, tudo um bando de miseráveis ostentador. Não concordo. O pastor da igreja tem que viver uma vida mediante aquilo que o Senhor chamou ele para viver, mediante ao nível que a igreja que ele pastoreia. Não estou falando de não viver bem, não é sobre isso não. É sobre ter a casa cheia do Espírito Santo de Deus, que é o que muda. Sua casa está cheia de quê? Quando Deus toca o nosso coração, o impulso natural é convidar pessoas, irmãos. Essa semana você pregou para quem? Essa semana você estendeu a mão de forma generosa para quem? Ou você só estende a mão generosa de forma para alguém quando alguém estende de volta para você? Eu já disse aqui na igreja, eu não quero ser um pastor teto. Você vai crescer, 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 crescer e eu vou te impedir porque eu sou o seu teto. Não, eu tenho que ser o seu esteio, irmão. Eu tenho que ser a sua base, para em algum momento eu poder te impulsionar a crescer cada dia mais. Ah, mas o pastor Oliveira prega melhor. Ah, mas o Luiz está pregando melhor. Ah, mas o Bruno está pregando melhor. Ah, não quero saber que preguem melhor do que eu 10 milhões de vezes e eu ouço a voz de Deus falando comigo e me enchendo. Por quê? Porque quem cresce é o reino de Deus e não eu. Quem cresce somos nós e não individualmente. Por quê? Porque nós temos que buscar a centralidade da palavra e não uma religiosidade no nosso discurso elaborado. Avivamento não é no domingo, é na segunda. E eu vou terminar porque eu só tenho 1 minuto, porque o Luiz tomou todo o meu tempo. O verso 43 diz: dele todos os profetas dão testemunho. Pedro chega, a casa está o quê? Cheia de quê? Da presença. E é corroborado pelo que Pedro, negócio difícil, hein? Prega. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas? No caminho, ele se encontra com Jesus e o que Jesus faz? Abre a palavra. Aqui nesse texto, Pedro vem para a casa de Cornélio. A casa está cheia de expectativa. Imagine você ser convidado por alguém importante. Gera o quê? Expectativa. Puxa, o governador mandou me chamar. Gera expectativa. Pô, a Maiara e o Luizinho convidou a igreja para comer pizza depois do final do culto. Gera. Mas tem cantina hoje. Gera expectativa. Quando Cornélio chamou e Pedro veio, gerou na turma que ficou em casa o quê? Qual foi a sua expectativa de vir aqui hoje? Ver um pastor descolado? Ver um pastor vibrante, animado? Não, irmãos. Sua expectativa tem que estar na palavra de Deus. O Luiz falou um negócio aqui que é até interessante. Não, o pastor está com a visão. Eu estou com a visão, mas naturalmente eu vou te decepcionar. Em algum momento você vai me odiar. Quem já me odiou, diga amém. Eu ouvi um amém aí, bem fraquinho, só não sei de onde. Naturalmente. Pastor só fica com essa ideia de orar, de orar, de orar. Pastor, não, irmãos. Em algum momento eu vou te decepcionar. Agora a expectativa dentro da casa era o seguinte: Pedro vai chegar e vai nos dar uma palavra. Então quando você sai no domingo pela manhã de casa, à tarde, qual é a sua expectativa? A palavra.
Aí você não vai sair assim: esse culto hoje, eu pensei que ia ter óleo pingando e não pingou o óleo não. Que avivamento é esse? O avivamento da segunda-feira. Porque a sua casa vai estar cheia da presença de quem? Do pastor? De Deus. Pedro vem, e quando ele entra na casa, as pessoas estão geraram uma expectativa de ouvir Aí no verso 42, 43, ele começa a pregar, e dentro do que ele está falando, Pedro está pregando sobre quem? Cristo, a vida de Cristo, o Evangelho segundo Cristo, falando sobre sua morte, falando sobre sua ressurreição, falando principalmente sobre o perdão de pecados, e principalmente, por quê? Porque o verdadeiro Evangelho e a palavra não alcança só judeus, mas alcança também gentios. E é uma quebra de paradigma, inclusive para quem? Para Pedro, que só prega para quem? Para judeu. E na cabeça de Pedro, Jesus e o Evangelho de Cristo só era para quem? Para os judeus. Aí o Espírito Santo de Deus vai lá, quebra o paradigma religioso e diz assim: eu também sou de lá, não sou? Sou. E eu também sou de cá. Eu falo lá, não falo? Fala. Então eu também falo cá. E a maior prova é que você estava lá, eu dei a revelação, ele aqui, ele te chamou de lá, veio para cá, vai pregar. Aí o que acontece quando Pedro começa a pregar dentro de uma casa de gente que era do Império Romano? O Espírito Santo, que não olha a CPF, que não olha para o meu passado, que não olha para a minha condição do hoje, ele vem e enche a casa. O texto é muito claro: o avivamento nasce de uma palavra proclamada. Hebreus capítulo 4 versículo 12, escute: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. 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 Pedro chega na casa de Cornélio e não vai contar fofoca, não vai contar miséria, não vai falar de governo, não vai falar de nada. Ele vai falar de Cristo, ele vai falar de Jesus, ele vai falar da palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que liberta. Isaías 55:11 vai dizer: assim será a palavra que sair da minha boca, pois ela, a minha palavra, não voltará vazia. Irmãos, o texto vai nos dizer que Pedro começou a pregar e o avivamento veio. O avivamento vai chegar na sua casa também. O avivamento vai chegar no seu coração também. O avivamento vai chegar na sua mente. O avivamento através da palavra. Salmo 119:11 diz o que? A tua palavra escondi guardada no meu. O que eu guardei no meu coração? A palavra. Ainda no Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua. Por isso que eu não tropeço. Mateus 4:4, fazendo uma referência lá em Deuteronômio 8:6, Jesus no deserto é tentado. E o que ele diz para o diabo na primeira tentação? Transforma essa pedra em pão. Você está com fome. Qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Vocês não são vibrantes não, irmão. Se eu estivesse na assembleia, nego já estava rodopiando, pulando no teto. Irmão, o segredo do avivamento dentro de casa é Aí tu negligencia a palavra. Como é que você vai ter avivamento dentro de casa, irmão? Fala para quem está do seu lado: eu acho que eu vim para o culto errado. Bom, se você falasse que vinha para o culto errado, eu ia orar por você. Agora eu encerro. Quem ouve a palavra? Quem está dentro de casa. Quem ouve a palavra, Camila? Quem está na expectativa de ouvir a voz de Deus. Então não adianta você vir a um culto, irmão, na expectativa de ouvir o pastor. Você vai se decepcionar. Mas amanhã, segunda-feira, quando você acordar pela manhã, abre a palavra. Falei com uma pessoa na sexta-feira, a gente estava numa corrida aqui. A gente faz a corridinha na sexta-feira. Toda sexta-feira a gente faz a corridinha nossa. E na corridinha falando com uma pessoa. Eu falei: cara, sabe como é que você começa o avivamento na sua casa? Amanhã, por exemplo, é que dia amanhã, irmãos? Amanhã é dia 16 de março. Vai para Provérbios 16. Levantou, Provérbios 16. Pega um versículo do Provérbios 16 e fica martelando ele na sua cabeça o dia inteiro. Você está alimentando seu coração da palavra. Ai, pastor, mas eu não consigo. Você não consegue abrir a Bíblia em Provérbios 16? Não, irmãos.
Não dá mais para dizer, irmão, que serve a Deus e não lê a palavra durante sua rotina. Não cabe mais dizer que sua família é bênção se você não dá testemunho dentro e fora de casa. Pastor, a palavra não é sobre avivamento? É, que pegou um caboclo que era gentil, romano, que ninguém dava nada, e ele trouxe para dentro de casa e falou: traga Pedro para nos falar sobre a palavra. O avivamento vai encher sua casa, meu irmão. O avivamento vai encher sua casa. 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 O avivamento vai encher sua família. O avivamento vai encher seu coração. O avivamento vai encher sua mente. O avivamento vai encher sua saúde. O avivamento tira o eu. O avivamento tira o orgulho. O avivamento tira a raiva. O avivamento tira o passado. O avivamento tira a amargura. E isso descreve uma manifestação poderosa de Deus. Por quê, pastor? Porque quando o avivamento vem, o Espírito Santo enche a nossa casa. Eu encerro dizendo aqui algumas coisas. Efésios 5,18 diz: enchei-vos do pastor. Não. Enchei-vos de dinheiro. Não. Enchei-vos. Não. Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Pastor, estou com um vazio tão grande no meu coração. Esse vazio no seu coração, ele é exatamente do tamanho de Deus, porque só Ele pode preencher. Quantas pessoas estão aqui, irmãos, sabem o beabá, sabem que tem que buscar? Ah, pastor, mas a rotina. Ah, pastor, mas os filhos. Ah, mas o esposo. E o problema para as mulheres sempre é o marido. Porque o marido, porque o marido, porque o marido, porque o marido. Irmãs, vamos fazer um negócio, irmão. Já fiz aqui outras vezes, vamos voltar a fazer isso. Teu marido é o problema? É, pastor. Tá bom, amanhã ele acorda morto. Pronto. Não, pastor, você não conhece meu marido. Nem quero, não quero, eu já sou casado já, irmã. Deus abençoe. Seu problema é o marido? Então vamos supor, amanhã você acorda, ele vai estar mortinho da Silva. Pronto, resolveu o teu problema. Simples. Pastor, você não conhece a minha esposa, pastor. Terrível ela. Tá bom, meu irmão, amanhã você acorda, ela está morta. Deus resolveu o teu BO. É assim que funcionam as coisas? Não. Agora você sabe o que tem que fazer e não faz, e busca por um avivamento de barulho. Não, avivamento não é barulho. Avivamento é um coração sangrando por dentro, dizendo assim: preciso mudar. Quantos homens aqui na igreja eu converso e falo: seja mais romântica a sua esposa. Manda mensagem durante o dia para ela. Esses dias o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, tem que falar com a minha esposa, porque eu faço massagem nela todo dia e não está dando certo não. E eu incentivo os irmãos. Os homens aqui querem acabar com a briga dentro de casa, faz massagem no pé da mulher. É um santo remédio. A Camila que o diga. Aí as religiosas: é, pastor, os religiosos, mas ela tem que fazer em mim. Não, começa por você o avivamento. O problema é que no casamento, não era nem para falar de casamento, Senhor, para com isso, sai. O avivamento tem que começar de mim. Ah, pastor, mas o outro, não quero saber do outro, quero saber de mim. Eu estou orando, eu estou pagando o meu preço, eu estou fazendo a minha parte no processo, eu estou crendo. Ah, pastor, mas o meu esposo não abre a Bíblia de casa. Abre você, Provérbios 14:1, a mulher edifica. Ah, pastor, mas é muito difícil. Me mostra alguma coisa fácil na Bíblia. O evangelho ele é leve, porque nós levamos o fardo de Cristo, mas não significa que ele vai ser fácil, porque ele exige renúncia. Quando o avivamento enche a casa, irmãos, eu já sei de uma coisa: a razão é da minha esposa, então não brigo mais com ela, deixa ela com a razão. Já resolvi metade dos problemas. Mas a gente às vezes entende, sabe, e estamos nos enchendo de quê? De coisas que não deveríamos. Avivamento é uma vida cheia de presença do Espírito Santo. Se a nossa casa não está cheia da presença de Deus, alguma outra coisa já ocupou o lugar dele. O que foi que ocupou o lugar de Deus no seu coração? A religiosidade, pastor. Então tira, se você sabe o que é a religiosidade. Tira. Ah,
pastor, porque na igreja os irmãos não ajudam. Mas vai lá e faz você o que tem que ser feito. Porque sempre o problema é no outro. O problema não é que Deus parou de visitar as casas, é que muitas casas pararam de abrir as portas para Ele. Você pode chegar na sua casa e dizer assim: pode entrar, Senhor. Mas entra amigo, entra amiga, entra demônio, entra internet, entra pornografia, entra mentira, entra fofoca, entra todo mundo. E Ele está ali na porta assim: me convida para entrar, que eu arrebento tudo isso aí, tiro tudo isso aí e eu estabeleço a paz na sua casa. O que eu estou te sugerindo é um evangelho avivado no dia a dia, não no domingo para você dar glória a Deus, levantar a mão. O evangelho que transforma é o evangelho que nos confronta. Não é afronta, porque afronta é desrespeito, mas o confronto nos tira de um lugar e nos promove até a eternidade para a glória dele, irmão. Te faz crescer. Amanhã vai ser um dia melhor para a sua vida, não porque você veio para cá, mas porque você estabeleceu na sua trajetória, no seu caminho, na sua vida, no seu dia a dia, a presença de Deus sobre a sua história. Posso ouvir um amém? Um amém vibrante. Posso ouvir um amém? Queremos avivamento na igreja. Quem quer avivamento na igreja? Eu quero. Mas na hora do louvor tu nem fechou o olho, irmão. Queremos avivamento na igreja, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas na hora da adoração tu falou assim: ih, é o playback, não vou não. Ah, então quer dizer que para você adorar a Deus você precisa de uma banda? Eu começo o hino, eu começo o culto nem que seja na harpa, irmão, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Luiz falou aqui de iluminação. Ah, então então quer dizer que você precisa de uma igreja que tem iluminação? Que tem um púlpito legal? Que tem um pastor famoso cantando e tocando e pregando? Não, irmãos, eu preciso só da palavra. Oh, aleluia. Ô Pedro, volta lá e joga a rede. Já imaginou o conflito de Pedro? Sou pescador, ó. Conheço cada centímetro do mar da Galileia. Cara, alguém aqui pesca além do pastor Oliveira? Alguém aqui gosta de pescar? Eu detesto pescar. Que ele não ouça isso, que ele já me convidou para pescar. Eu detesto pescaria, irmão. Ou um negócio monótono. Ah, vá para o céu. Mas Luiz, você edita essa parte para ele não ouvir depois. Ele, não diga não, eu te repreendo em nome de Jesus. Quem entrou na sua mente está repreendido. Aviva-se a mente dela. Se tinha alguém que conhecia os buracos do mar da Galileia, era Pedro. Pescou a noite inteira, pegou alguma coisa? Porque não é a sua força, irmão. De manhãzinha, Pedro juntando as redes, Jesus chega lá e fala assim: Pedro, depois de ter pregado, Pedro, volta lá e lança a rede. O conflito na mente de Pedro: ele está maluco? Tentei a noite inteira. Ele acha que de manhã eu vou pegar peixe? Não vou, irmão, não vou. Olha o avivamento chegando. Pedro solta pela fé: ó, peguei nada não, mas segundo a sua palavra, eu irei e lançarei a rede. O avivamento às vezes está na obediência de colocar na sua frente ele foi lá e aconteceu o quê? O que aconteceu lá? O texto vai dizer, teacher, I love you. O texto vai dizer que os peixes pulavam dentro do barco. Fala para esse irmão abençoado. Fala para ele: os peixes essa semana. Fala para ele mais forte: os peixes dessa semana tem um alvo. Fala, tem um alvo. Fale, o alvo é o teu barco. É o teu barco. É o teu barco. É o teu barco. O avivamento vai chegar no teu barco, porque você está sob uma. Você está sob uma. Você está sob uma. Você está sob uma, essa igreja está debaixo de uma, tua vida está debaixo de uma, teu casamento está debaixo de uma palavra. Então se eu e você, essa igreja, sua casa, sua família, estamos debaixo da palavra, o avivamento vai chegar. E uma casa que estava vazia, quando a palavra chega, ela se enche do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus vai encher a nossa vida nessa noite. Fica de pé, eu vou orar por você. O avivamento chegou na vida daquele cara. Olha, tá vendo? Fala para o irmão que está do seu lado: Deus botou um alvo em você hoje. Não, desse jeito quem botou foi o diabo. Fala mais forte: Deus botou um alvo em você hoje.
Oh. E o melhor de tudo do avivamento, minha irmã, sabe o que é? Presta atenção e eu encerro. Sabe o que é o melhor de tudo do avivamento, Rudney? Pedro, com o barquinho dele, com o alvo lá, os peixes pulando dentro do barco, o avivamento acontecendo por uma palavra, o barquinho de João do lado. E aí Pedro fala assim: manda para lá, porque aqui já encheu, e se encher mais, a gente vai naufragar, então manda para lá. Fala para quem está do seu lado: aquilo que encher no meu coração vai transbordar na sua vida também. Fala, aquilo que aconteceu na minha vida vai acontecer na sua também. A alegria do Senhor vai te fortalecer essa semana. A alegria do Senhor vai fortalecer sua casa essa semana. Quantos creem? A alegria do Senhor vai tomar conta do seu trabalho. Você vai chegar lá amanhã no trabalho, aquele endemoniado vai estar lá, ele vai olhar para você e vai dizer assim: você está diferente hoje. É o Espírito Santo de Deus que chegou na minha frente. Você crê nisso?